Salve meus devs, bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. Meu nome é Guilherme e eu vou começar um curso de programação com C Sharp. Um curso básico, uma introdução para vocês começarem com a linguagem de programação C Sharp, para vocês começarem na programação como um todo. Eu não vou dizer que o curso vai do básico ao avançado, eu vou pegar superficialmente os tópicos para quem quiser começar já ter uma introdução e já começar aí com uma linguagem de programação que é super forte no mercado e que também é super consolidada, tá? O C Sharp ele foi criado pela Microsoft, ele é extremamente utilizado tanto para back-end na web, front-end na web também, desenvolvimento desktop, criação de jogos. Então aqui é uma introdução para vocês poderem começar, terem um rumo, um ponto de partida para saberem para onde vocês querem ir, certo? Então vamos lá. Primeiro de tudo, vamos começar explicando o que é um software. Bom, um software nada mais é do que um conjunto de instruções que são dadas ao computador e elas são executadas de forma linear. O que isso quer dizer? Quando a gente dá uma instrução para alguém, quando a gente fala para a pessoa, fulano, vai lá pegar um copo de água para mim e depois que você encher o copo de água, coloca gelo e me traz até o meu escritório. Essa pessoa recebeu um conjunto de instruções. E se ela for uma pessoa muito obediente, ela vai seguir esse conjunto de instruções e vai trazer um copo d'água perfeitamente, certo? Então, um software nada mais é do que justamente isso. Ele é um conjunto de instruções que são passadas para o computador e esse conjunto de instruções são executadas de forma sequencial. Então, o computador consegue entender, entre aspas, o que são essas instruções e executa elas em si, certo? Qual o propósito de um software? Para que alguém cria um software, um sistema? Bom, um software é desenvolvido a princípio para resolver um problema ou otimizar algum processo. Como assim, Guilherme? Bom, vamos lá. O software, vamos supor que eu preciso de um sistema para controlar um estoque da minha loja. Eu tenho uma lojinha no centro e eu estou vendendo lá meus produtos, meu algodão doce, meu sabão em pó. E o meu estoque está bagunçado, eu não sei quantos produtos estão entrando, quantos produtos estão saindo, ou seja, eu não tenho uma relação de compra e venda, não tenho como fazer um controle disso. Se alguém precisa, sei lá, de comprar um pouco de sagu, eu não sei se tem no meu estoque, por exemplo, ou não tem, porque afinal de contas eu não tenho esse controle. Então, um software pode ser desenvolvido justamente para, através de um computador ou um celular, o dono ou quem estiver trabalhando nessa loja conseguir acessar o estoque e verificar, por exemplo, o que é que tem dentro desse estoque. Então, quantos produtos a gente comprou disso, quantos tem em estoque ainda, quantos venderam. Então, vocês percebem que um software foi desenvolvido para resolver um problema ou, dependendo do caso, para otimizar algum processo que já existe, por exemplo. Então, o propósito de um software geralmente é sempre resolver algum problema, certo? Próximo slide. Aqui vamos começar a entrar um pouco do que é algoritmo, tá? Lógica de programação e algoritmos são basicamente o ponto central de programação, tá? Toda programação. Se você não sabe lógica de algoritmos e lógica de programação e algoritmos, você não vai conseguir se desenvolver com nenhuma linguagem de programação, certo? Então, eu vou passar todos esses tópicos, eu vou passar mais a fundo, tá? Seguindo no curso. Isso aqui é só uma introdução do que seria cada um desses pontos, certo? Então, para aqueles que já sabem, por exemplo, o que é lógica de programação e algoritmo, pode pular, tá bom? Isso aqui é uma introduçãozinha simples. Eu vou apresentar tudo isso para vocês na prática no próximo vídeo, já mostrando um pouco de programação, ok? Então eu vou mostrar o que vocês precisam para começar com programação, tá? Especialmente em C Sharp, mas eu vou colocar em um contexto um pouco mais geral, mas aqui é uma introduçãozinha básica, certo? Então assim, o algoritmo é um conjunto de instruções criadas de forma organizada e bem planejada, com o intuito de fazer um software cumprir o seu propósito, certo? Podemos ver os algoritmos como uma receita, tipo de bolo, de pão. Seguindo passo a passo, a gente vai ter esse produto que essa receita está fazendo, certo? Então, como eu disse no slide passado, um software é um conjunto de instruções. Os algoritmos, eles são essas instruções. Então, nós escrevemos uma linguagem de programação, dizemos para o computador o que fazer e ele vai fazer aquilo. E ele sempre vai cumprir esse propósito, certo?
Então, o algoritmo é justamente isso. É justamente essas instruções que são passadas para o computador de forma organizada e bem planejada. Ai, meu Deus. A lógica de programação, que também faz parte desse conjunto tão importante da programação, tá? Ela é a forma como a gente cria os códigos, tá? Como assim a lógica como a gente cria os códigos? Bom, se a gente vai comparar, por exemplo, no sistema de estoque de uma loja, a gente quer comparar se a gente tem algum produto ainda em estoque. A gente tem que verificar se a gente tem esse produto em estoque. Então, se a gente tiver esse produto em estoque, vai aparecer, sei lá, o número, a quantidade que tem em estoque. Então vai aparecer 3, que é a quantidade que a gente tem em estoque. Se não tiver nenhum em estoque, vai exibir, por exemplo, para o nosso usuário sem estoque. Ao invés de apresentar 0, ele apresenta a palavra sem estoque, por exemplo. Isso é uma lógica de programação. Nós programamos de forma lógica o que vai acontecer com a instrução, com esse software em determinado momento, em determinada razão, por assim dizer, né? Então, a lógica de programação é a forma como a gente estrutura os algoritmos, certo? Também deixei um adendo aqui embaixo que a lógica de programação ela é universal. Então, como assim ela é universal? Bom, nós temos várias linguagens de programação pelo mercado. C, C++, C Sharp, Java, PHP, Ruby, um monte de linguagens. Python também, que é uma super forte aí. E o que acontece? Não importa qual linguagem de programação você vai estar usando. As linguagens são diferentes, sim, tá? Elas têm sintaxes diferentes, eu já explico depois o que é sintaxe também. Porém, a lógica de como é feito o mesmo conceito em todas essas linguagens vai ser a mesma. Então, se precisarmos, depois eu vou explicar o que é um if também, mas se precisarmos utilizar um if em uma linguagem de programação, também vamos precisar usar em outras, por exemplo. Então, a lógica permanece a mesma, por mais que a forma de escrever seja diferente, certo? Por isso que lógica de programação e algoritmos é extremamente importante. Os dois são basicamente essenciais e universais na programação. Então, o que é na prática uma linguagem de programação que eu tanto estou falando, tá? Uma linguagem de programação nada mais é do que um idioma. Então, eu estou falando aqui português com vocês estão entendendo, eu presumo que estejam pelo menos. Mas uma pessoa que mora nos Estados Unidos, ela fala inglês, apenas inglês, ela não vai me entender. Ela não sabe o que eu estou falando, por exemplo. Assim como eu não sei, por exemplo, o que um russo está falando. Eu não entendo, não falo russo. O computador, da mesma forma, ele também não entende o que eu estou falando. Ele não consegue compreender as linguagens naturais que nós, seres humanos, utilizamos. Inglês, português, francês, japonês, chinês, etc. Porém, uma linguagem de programação, ela é a forma como um computador vai conseguir entender as instruções. Então é a forma como nós conseguimos nos comunicar com o computador, certo? Então, eu vou resumir bastante, tá? Porque na prática o computador não entende a linguagem, ele entende o que a linguagem se transforma, mas de início, considerem que a linguagem de programação é o que o computador entende, tá? Então, é basicamente isso. Existem vários idiomas, então várias linguagens de programação que o computador pode entender. A linguagem que nós vamos utilizar aqui no curso é o C Sharp, tá? Mas essa linguagem de programação, ela é uma das principais, eu digo principais porque é uma extremamente consolidada no mercado, tá? Mas existem várias linguagens de programação que podem ser utilizadas, então vários idiomas para o computador entender, certo? E como funciona um computador na prática, tá? Tem muita gente que fala, nossa, um computador é muito inteligente, consegue fazer vários cálculos e tudo mais. Gente, computadores não são inteligentes, tá? Eles na verdade são o oposto disso, eles são bem burrinhos. Os computadores, na verdade, eles conseguem apenas entender o que as instruções que a gente coloca neles. Ou seja, eles não são nem um pouco inteligentes, eles só conseguem seguir ordens, apenas, certo? Porém, eles conseguem fazer isso de forma muito rápida. E os computadores eles funcionam, a princípio, com base em cálculos matemáticos, tá? Então, eles necessariamente não são inteligentes, mas eles conseguem seguir instruções de forma muito rápida. E eu vou explicar aqui, eu não vou colocar no slide, claro, porque são muitos componentes, mas eu vou explicar superficialmente como que um computador funciona, as partes do computador, tá? Talvez para alguns de vocês isso não seja tão interessante, mas eu acho muito importante a gente conhecer o que a gente está mexendo. E como a programação ela vai interferir na nossa máquina, no nosso computador, é importante a gente saber minimamente como ele funciona, certo? Então vamos lá. Vamos começar pela placa-mãe, que é, assim como o nome diz, é o que une
tudo, todos os componentes ali. Então placa-mãe vem daquele negócio da mãe acolher, da mãe ter um coração aberto para todos os outros, é aquele que vai unir todos eles, tá? Então vem desse conceito. A placa-mãe é justamente o que une todos os componentes do computador, certo? Eu não vou dizer que ela é a parte mais importante do computador, porque um computador não vai funcionar sem algum dos componentes principais dele. Então todos eles são um conjunto muito importante. Então a placa-mãe une todos eles. A placa-mãe tem alguns conceitos, como por exemplo, ela tem a ponte norte, a ponte sul. Ela tem o controle, por exemplo, de energia, dependendo da placa-mãe. Tem algumas que já vêm, por exemplo, com Wi-Fi, enfim. Tem alguns detalhes que eu não vou entrar muito aqui, porque não tem necessidade. O próximo componente é o próprio processador. O processador de um computador, ele é como se fosse o cérebro do computador. Tá? O nosso cérebro, por exemplo. É ele quem vai entender, entre aspas, as instruções que damos a ele, certo? O processador, ele não consegue compreender o que nós dizemos para ele, mas ele consegue entender e executar. Então, se a gente manda ele fazer determinada ação, ele vai fazer determinada ação desde que esteja dentro do âmbito possível, né? Se a gente pedir, por exemplo, para ele construir um avião e mandar a gente para o Japão, ele não vai conseguir, é óbvio que não. Mas enfim. Então o processador ele só vai pegar os dados que são colocados nele e vai processar esses dados para determinadas ações. A memória RAM, que na minha humilde opinião é uma das partes mais interessantes do computador, ela é o que a gente chama de memória volátil. Então, por que memória volátil? A memória RAM significa Memory Access, Random Access Memory, ou seja, memória de acesso aleatório. Então, o nome não tem muito a ver com a parte de ser volátil, tá? Eu já explico do porquê esse nome, mas ela não consegue armazenar informação a longo prazo. Então, se a gente reiniciar o computador, tudo que está na memória RAM vai para o beleléu. Então, a gente não consegue armazenar lá a longo prazo. Ah, Guilherme, mas por que então existe a memória RAM, já que ela não guarda nenhuma informação? Bom, ela não guarda nenhuma informação de forma persistente, só de forma volátil, mas ela é muito rápida, é uma memória extremamente rápida, muito mais do que o HD ou SSD, por exemplo. Então, quando a gente precisa manter alguma coisa aberta, manter alguma coisa funcionando, os dados, toda a parte que está sendo processada no momento, é guardada, armazenada na memória RAM. Então, por exemplo, eu estou aqui agora com o meu PowerPoint aberto, e esse PowerPoint, toda a parte, não só a parte visual, mas toda a parte lógica que está por trás dessa visualização, tudo isso, ele não está salvo no HD, ele está salvo na memória RAM. Então as informações que estão sendo apresentadas aqui estão sendo apresentadas na memória RAM. O que leva a outro ponto, o HD, ele é o oposto. Ele é muito mais lento que a memória RAM, por isso que ele não é utilizado como se fosse a memória RAM, por exemplo. Porém, ele consegue armazenar muito mais informação e de forma persistente, ou seja, não vai ser apagada quando reinicia o PC. Então, no HD, ele vai salvar o código fonte, por assim dizer. Então, todos os binários, todos os assemblies que o computador lê, tudo que ele consegue interpretar é salvo no HD. Então, o HD, quando, por exemplo, eu quero abrir o Google, eu clico no íconezinho do Google, o meu computador vai buscar lá no HD todas as informações do Google, vai mandar essas informações para algumas das informações para a memória RAM e vai falar: memória RAM, eu estou abrindo esse aplicativo, aparece aí para mim, manda exibir aí a tela, coloca essas variáveis nessa tela que tem essas cores, aqueles nomes, aquele tamanho e tudo mais. Então a memória RAM vai salvar esse tipo de informação. As informações estão sendo utilizadas em tempo real, enquanto o HD vai salvar as informações mais brutas, que é onde está o código fonte mesmo do aplicativo, enfim. Então essa é a diferença da memória RAM e do HD. E sobre o nome da memória RAM, que é o Random Access Memory, ou memória de acesso aleatório, bom, ele tem esse nome porque dentro da memória RAM a gente tem endereçamento de memória. Então, para determinada informação, determinada variável, determinado valor que está sendo salvo dentro da memória RAM, a gente vai ter um ID, uma chavezinha que identifica aquele endereço. É quase como se fosse o endereço da nossa casa, por exemplo. Eu moro na Avenida Portugal, número 815. Esse é o meu endereço. No computador, cada informação vai ter um endereço também. Só que esse endereço ele é colocado de forma aleatória. E toda vez que você, por exemplo, fecha o aplicativo e abre de novo, ele vai alocar uma memória de novo na memória RAM, porém o endereço vai ser diferente. Então é sempre aleatório, por isso que é Random Access Memory, memória de acesso aleatório, certo?
Além de tudo isso, é claro, também temos a fonte, que é onde vai prover toda a energia necessária para o computador funcionar. E a gente pode falar também, por exemplo, da placa de vídeo, que vai ter o mesmo princípio ativo do processador e da memória RAM, porém focado na parte visual. Então, ela é muito importante justamente para conseguir processar exclusivamente a parte visual, que é tudo que a gente vê. E com isso o computador fica muito mais rápido, com gráficos mais bonitos, etc. Tá? Próximo ponto e último tópico também dessa aula é a tabela verdade. Bom, vocês de início podem ficar um pouco confusos com a tabela verdade, mas na próxima aula, né, nas próximas aulas, vocês vão entender na prática como ela funciona, o porquê que ela é tão importante também. Então vamos resumir aqui. A tabela verdade é uma representação que ajuda a entender a lógica de expressões. A gente pode considerar essa tabela verdade apenas como o nosso próprio português. Então vamos logo por exemplo, que fica mais fácil de explicar. Quando a gente fala que, por exemplo, o Guilherme é amigo da Joana e a Joana é amiga do Guilherme, por exemplo, podemos considerar que o fato amigo é igual a verdade e o fato não é amigo é igual ao falso, por exemplo. Então vamos considerar aqui: o A é amigo do B? Sim, e o B é amigo do A. Então os dois são amigos um do outro, eles se consideram amigos. Então verdadeiro com verdadeiro significa que é verdadeiro. Então um e outro são amigos. Um e outro são amigos. Então os dois são amigos, então é verdadeiro. Vamos supor agora que o A é amigo do B, mas o B não é amigo do A. Então esse aqui ele é verdadeiro e esse aqui não é verdadeiro. Por isso é falso. O oposto também é verdade. Então, se o A não é amigo do B, mas o B é amigo do A, considerem o seguinte, prestem atenção no seguinte, estou falando e, o A e o B. Então, falso e verdadeiro é igual a falso. Falso e falso também é igual a falso. O que eu estou dizendo aqui, gente? Eu estou dizendo que se eu tenho uma base de comparação igual, sendo os dois verdadeiros, então um e outro é verdadeiro, eu tenho um resultado dessa operação sendo verdadeiro. Se eu tenho um sendo verdadeiro e outro sendo falso, eu tenho um falso também. E se eu tenho um falso e um falso, eu também tenho um falso. Então assim, isso na minha opinião é muito mais fácil de entender quando a gente entende o conceito de português, porque eu estou usando o e entre o A e o B, por exemplo. Então, para vocês entenderem um pouco melhor, vamos utilizar o ou agora. Se eu tenho o verdadeiro ou o verdadeiro, eu tenho o verdadeiro. Então eu tenho um amigo ou outro amigo. É verdadeiro. Se o A é amigo do B, ou o B é amigo do A, eu tenho um verdadeiro. Percebam que aqui eu estou usando o ou e não o e para definir o A e o B, entendeu? Então, A ou B. E aqui é do mesmo também. Se o A ou o B forem amigo um do outro, eu também tenho um verdadeiro, porque é um ou. Então, a questão do e ou do ou é o que define, por exemplo, o resultado. Nesse caso aqui do ou, por exemplo, nós temos o A é amigo do B? Não. O B é amigo do A? Não. Então, um ou outro é verdadeiro? Não. Então, também não vai ser o resultado verdadeiro. Vai ser falso. Isso aqui talvez de início pareça um pouco confuso, mas vocês vão ver que é muito mais fácil de entender do que parece, tá? Na hora que eu começar a mostrar isso aqui na prática, lá na programação, codificando, vocês vão entender muito melhor como isso funciona. E vocês vão ver que é muito fácil, tá? Na tabela verdade nós não temos só o e ou o ou, nós temos também o ou exclusivo, o e, como é que se diz? A gente fala de shor, shand, enfim, que são as expressões a terminologia em inglês, né, que a gente utiliza. Então, geralmente é and ou or, por exemplo, que vai definir esses quesitos da tabela verdade. Mas temos outros tipos de tabela verdade também, mas esses dois são os principais e os que vocês mais vão utilizar, certo? Bom, nessa aula é isso, tá? Na próxima aula eu vou ensinar para vocês como instalar algumas ferramentas muito importantes no computador de vocês para vocês conseguirem começar a programação, novamente focado em C#, mas eu também vou dar uma introdução para vocês poderem começar em outras linguagens, caso vocês queiram, certo? Um abraço do Dev e tchau!